temos os objetos, uma folha, uma bolsa, você folha, você com a bolsa, você coloca a bolsa no ombro. Sim? Isso, segurando. Isso, beleza. Vou passar as marcas para a Júlia e as marcas para você. Tá? Isso. Júlia, pode sair. Você tá com esse papel, você tem bolso no bolso. Queria que você encostasse na parede e olhasse lá no horizonte. Separa um pouquinho os pés na parede, deixa eles paralelos na direção do seu ombro, encosta a cabeça na parede e olha lá no horizonte e fica aí. Só isso. Ok? É importante a gente lembrar da ideia de não interpretação, tá? Não interpreta, não fica tentando produzir nada, tenta entender o estado que você está, no momento presente, aqui e agora, e trabalha com o que você tem aqui e agora. Bom, falar sobre caminhos da direção, né, me parece um pouco pretencioso, assim, né, meio taxativo, assim, taxar quais são os caminhos da direção. Eu acho que tem diversos caminhos, muitas das vezes até a ausência de um caminho é um caminho, né, que você tem para você seguir, até bom quando isso acontece. Esse trecho desse livro, né, do Eugênio Barba, que se chama Queimar a Casa, é muito valioso, importante para mim, sobretudo para minha trajetória enquanto diretor de teatro, porque ele traz uma pergunta muito latente e muito importante, né, para a iniciação dentro de um processo, por exemplo, que é essa pergunta de onde você vem, de onde eu venho. Eu comecei a fazer teatro no Teatro Quintal, que é no final de uma rua aqui mesmo, na frente dessa escola. O Teatro Quintal, ele oferecia um curso técnico de teatro. Eu tinha acabado de chegar nessa cidade, aqui em Rio das Ostras, e comecei a fazer teatro. Me formei como ator nessa escola, né, que até então era lá na Casa de Cultura, que era no final dessa rua, e depois virou esse prédio, né, essa estrutura que é super importante para a cidade e para o Rio de Janeiro, né. Eu costumo dizer para os meus alunos que é tudo muito isso aqui, né. Ter uma escola desse tamanho aqui no interior do estado é muito importante e é muito especial, sobretudo para mim. Eu descobri e iniciei a minha trajetória enquanto diretor, como diretor, aqui nessa sala, a partir do meu primeiro contato com uma turma de teatro, né? Eu me formei no curso técnico e comecei a dar aula de teatro aqui. E eu era tipo um garoto, assim, né, adolescente, 17 anos. E eu resolvi me aventurar nesse universo e foi um divisor de águas, assim, para mim, para minha vida, porque eu comecei a observar os atores, né, os estudantes de teatro com um olhar de fora. E eu descobri muita coisa, né, dentro dessa perspectiva, e foi aí que eu virei essa chave e comecei a verticalizar numa pesquisa mais próxima da direção teatral. Isso tudo, obviamente, muito potencializado por grandes diretores e pessoas e pensadores e pesquisadores de teatro que passaram pela minha vida. Aqui eu tive contato com um professor chamado Mário Oliveira, né, que é um professor muito conhecido, né, uma figura teatral muito conhecida aqui na cidade, e eu tive, enfim, o prazer de conhecê-lo. Hoje ele não está mais entre a gente, mas foi muito importante para mim. Era uma pessoa que conservava muito essa ideia do que é ser uma pessoa de teatro, né? O que é ser uma pessoa que de certa forma tem, ele falava, um chamado ali, né? Que tem uma predisposição já para desenvolver aquele tipo de trabalho, esse tipo de trabalho que é tão árduo e tão importante, especial. E mais para frente, né, assim, 2 dias depois, eu conheci um outro diretor que é um grande amigo meu, que é o Rodrigo Portela, que talvez na fusão desses dois, né,
professores, pesquisadores e diretores, eu tenha me encontrado ali, eu tenho encontrado uma partícula, uma essência que fosse capaz de me acender, assim, né, como uma centelha de vida, como diz o Peter Brook, que é para me colocar aí, tipo, engajado e muito dependente desse fazer artístico dentro, né, dessa parte do fazer artístico que é a direção teatral. E aí eu comecei voltando, né, depois que eu me formei, comecei a dar aula, eu comecei a olhar mais de perto o trabalho dos alunos e muito me chamava a atenção a maneira como os alunos, né, atores se comportavam no espaço, a relação com a palavra, a relação com a ideia de composição cênica, essa questão da autonomia criativa, e eu fui descobrindo que aquilo ali mexia comigo, me colocava numa espécie de desejo muito forte, e eu comecei a estar cada vez mais próximo disso, construí um grupo de teatro, juntei atores, juntei pessoas, eu comecei a dirigir e fui me aventurando nesse lugar aí, nessa parte da criação teatral, e eu acho que eu me encontrei, assim. Hoje eu sou ator também, mas eu me vejo como diretor de teatro que gosta dessa direção, né, de ator. Isso, né, é o que move a minha carreira, assim, enquanto pesquisador e enquanto profissional de teatro. Primeiro, assim, eu acho que é importante a gente entender que a gente está num momento, né, fazer teatral, construção teatral, sobretudo o trabalho do ator, que é importante, as suas perguntas são muito importantes, muito mais importantes talvez do que as respostas. Porque quando você tem a resposta, você fecha uma lacuna, você fecha uma questão, a pergunta ela te mantém em movimento. Então experimenta se agarrar às perguntas. Não tem problema nenhum se perguntar quem é, o que está escrito, o que eu sou dentro dessa cena. A gente está trabalhando aqui, né, dentro de uma ideia, de uma dinâmica onde vocês estão sem nada nas mãos e sem nada nos bolsos, assim, a gente não tem nada, nem vocês, nem eu. Assim. A gente está, como se a gente estivesse partindo de um processo de construção aqui coletivo, onde a gente tem essa pequena célula, né, com alguma dinâmica, né, traz uma ideia de movimento, traz a ideia da imagem. A gente não está trabalhando com som especificamente, mas tem a atmosfera que a música traz. Então deixa eu ficar latente essa questão das perguntas, assim, e tenta se agarrar às perguntas e compactuar essas perguntas com o seu parceiro de cena, né, com a pessoa que está fazendo a cena com você. Não vou lembrar mais, não vou ficar indicando mais, se vocês esquecerem alguma marca, algum apontamento. Esqueceu, seguiu, não tem problema nenhum. Só indiquei porque é importante que vocês façam, mas se não fizerem também, eu acho que vai ter motivo para isso. Vou pedir agora, Júlia, para você trabalhar, vocês vão trabalhar coisas específicas, assim, porque eu quero que vocês trabalhem ritmos diferentes dentro das partituras de vocês. Posso dar uma indicação ali, que talvez na hora da carta você espera e tenta abrir a carta mais rápido. Trabalhar com velocidades e dinâmicas de ritmos diferentes. Se você entra devagar, você para, segredou, a sua vinda para cá pode ser mais rápida. Tente brincar com diferentes dinâmicas, para a gente modificar um pouco a textura das cenas. E diversificar um pouco mais essa questão do tempo e do ritmo da cena, beleza? Vou colocar a mesma música que você já conhece e a gente tenta fazer isso novamente. Sobre a questão da memória, uma coisa que tem ficado muito latente assim, nas minhas pesquisas, e além, obviamente, né, daquilo que a gente tem como nossas potências, né, que essa pergunta, né, que o Eugênio Barba faz no livro, né, de onde vem, é uma pergunta muito importante, não só para o diretor de teatro, mas para o artista, né, como um todo, de qualquer linguagem, enfim. Essa pergunta, ela é como se fosse um chamamento, né, um elo para você se aproximar, para você encarar, olhar de frente a sua memória,
a sua trajetória. A minha trajetória ela se inicia aqui nessa cidade, nessa escola, né? Isso aqui é uma escola, é o Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro. E a minha carreira como diretor teatral se inicia aqui no contato com os alunos, que são figuras muito importantes, pelo menos para mim, né? No meu trabalho como diretor, assim, que foi com eles que eu descobri muitas coisas e foi com eles que eu descobri esse desejo e essa potência, né? do que é dirigir ator, do que é dirigir uma cena de teatro. E dentro desse aspecto da memória, eu acho que é importante a gente se relacionar com isso, levando em consideração não só, né, o arquivamento de coisas que aconteceram na sua vida, momentos e lembranças, mas até mesmo a questão, enfim, geográfica, coisa que a Júlia, né, acabou falando também, que é a questão do mar, né? A gente tem uma escola que ela tem um mar na frente da escola, então de que forma, né, eu tenho conversado com os meus alunos, de que forma o movimento das ondas, né, essa dinâmica das marés, como é que isso interfere no nosso trabalho como ator, o fato de você fazer teatro num prédio chamado Prédio da Onda, né, que apesar da escola ser Centro de Formação Artística, é mais conhecida como Onda, porque tem uma arquitetura de onda. Então tudo isso é muito importante, né, para o nosso trabalho enquanto artista. Ser conhecedor e trazer esse conhecimento para a sala de ensaio, né, de quem você é, de onde você vem. Então são talvez apontamentos que eu faço aqui como um caminho para a direção, que eu acho que vale a pena ser falado, que vale a pena ser pontuado e colocar ali na prateleira de elementos especiais, assim, para esse momento da composição.